seja lento, meu amigo, não seja lenta, minha amiga. Pessoas que servem a Deus, o próprio Cristo disse isso em Lucas 16, versículo 8, que os filhos deste mundo, os filhos das trevas, são mais rápidos e mais ágeis que os filhos da luz. E isso deve de nos chamar a atenção, porque se nós sabemos que as trevas sempre agem sorrateiramente, sempre dão um jeitinho chamado, né? Até o pessoal chama no Brasil jeitinho brasileiro, sempre uma maneira de resolver, de trapacear, de passar à frente e assim por diante vai. Nós temos que aprender também, na medida do conhecimento que recebemos de Deus, de ser mais rápidos para as coisas, de estarmos mais atentos para as coisas. Claro que existe tudo um tempo de Deus. É um tempo de Deus nos ensinar, de nos moldar, de nos preparar. Até inclusive, se nós fizermos um pequeno estudo sobre o período que Israel passou 40 anos no Egito, se nós fizermos um confronto com o período que eles passaram, com o tempo que se levaria para entrar nessa terra prometida, pensando na distância, foi drasticamente aumentado, porque o povo não estava preparado para a guerra. O povo não estava preparado para enfrentamento. Então Deus fez que eles estivessem esse período de 40 anos para que eles fossem ensinados, para que eles fossem doutrinados, para que eles ouvissem a voz de Deus. E eles murmuraram, questionaram, e tudo que se diz respeito a esperar gera uma inquietude no ser humano. Se tiver que esperar, pode perceber. Se você vai no mercado, a fila do mercado te incomoda, a fila de banco te incomoda, o trânsito te incomoda. Claro que não é agradável esperar. Mas as coisas da nossa vida, principalmente ao que diz respeito à nossa vida profissional, ao que diz respeito à vida financeira, ao que diz a respeito às conquistas da nossa vida, elas estão sim diretamente atreladas à nossa predisposição de ser ágeis com aquilo que temos que fazer. Nós temos que ser rápidos, nós temos que ampliar os nossos passos, não podemos ser vagarosos. E diga-se de passagem, as pessoas que andam em retidão, as pessoas que andam na luz das Escrituras, elas vão ter uma perseguição a mais, elas vão ter batalhas a mais. Por quê? Porque elas estão andando com Deus. Então, diretamente, nós temos que ser rápidos, não podemos ser muito lento, não. Eu acho que também existe a questão da pessoa, a personalidade. A pessoa pode ser um pouco mais lenta, talvez numa atividade, para fazer algo mais, vamos dizer assim, com mais perfeição. Existe toda essa demanda, mas como muita prática te faz ficar mais ágil, você tem que agilizar, você tem conhecimento da palavra, você tem que começar a fazer alguma coisa. Às vezes as pessoas só reclamam porque a vida não melhora. Ela não consegue prosperar, ela não consegue conquistar aquilo que ela deseja por conta de ser muito vagaroso. E diz a palavra, né? Lá em Provérbios 6, versículo 6, a Bíblia fala que olha para a formiga, ó preguiçoso. Veja, quer dizer, vai ter com a formiga, olha o trabalho da formiga. Veja que ela, nos tempos necessários, ela guarda, ela trabalha, ela se dedica, trabalha dia e noite, madrugada, para que a hora que chegue o momento específico que elas não podem trabalhar, elas estejam abastecidas com tudo aquilo que lhe é necessário. Então veja que às vezes nós estamos tão lentos que uma formiga dá laço na gente, né? Assim que o pessoal fala aqui na região. A formiga pega e mostra pra gente que somos tão vagarosos, tão devagar nas nossas atitudes. Se fizéssemos tudo segundo a palavra, vamos pensar numa estrutura familiar que se pauta a palavra de Deus, onde jovens ali se amam, e respeitando a palavra, esperam o momento certo para namorar, o momento certo para casar, o momento certo para, quando for ter o casamento, já ter uma casa, já ter já os móveis todos comprados, todos dentro da sua casa. Se deseja ter um carro, já ter um carrinho já para poder passear com a patroa, né, quando casar. Mas isso tudo envolve a pessoa ser rápida, ágil em pensar e entender que ela precisa fazer como Jesus. Jesus falou assim, quando você tem desejo de fazer alguma coisa, edificar algo, senta, calcula, pense o que você vai fazer, depois que você chegar a uma conclusão, apresente a mim essa coisa que você vai conseguir concluir.
Mas as pessoas atropelam tudo, não pensam no amanhã, não pensam que elas precisam passar pela fase do Egito, né? Aliás, perdão, pela fase do deserto, que é a fase da prova, que é a fase de passar por aquele momento que você precisa entender como você deve reagir às situações difíceis que vêm até você. Porque todos nós temos situações difíceis. Você que está empregado, você tem situação difícil. Quem está desempregado está pior ainda. Quem está passando por um perrengue financeiro, que está endividado, a pessoa está devendo para todo mundo, é agiota, devendo para banco, devendo para cartão de crédito. E a conta é tão grande que a pessoa não sabe o que fazer mais. E isso dado que nós sabemos que as coisas não são tão simples. Se sabemos que as coisas não são tão simples, nós temos que agilizar os nossos passos. Tudo tem um tempo para Deus trabalhar. E eu quero falar sobre a vida do homem chamado José, ele que acredito que grande parte das pessoas conheçam a história dele. Uma história de vitória, uma história de experiências profundas com Deus, uma história de uma pessoa que teve esperança na palavra, uma pessoa que acreditou no sonho, acreditou no projeto, acreditou naquilo que Deus havia falado. E assim Deus fez com que as coisas, por piores que fossem de maneira externa na vida de José, José não tirou o sonho do seu coração. E nisso quero falar com você agora, para que sejamos ágeis. Quando Deus dá uma direção para você, desculpe a expressão, não fique dormindo, faça alguma coisa. Você tem a capacidade, você tem os dons de Deus, Deus lhe capacita você a coisas que você talvez pense não ter condições de fazê-lo. Mas você pode, se você crer na palavra. Se você tiver uma palavra que te faça sonhar, se você tem uma palavra que te faça você almejar, desejar, você vai alcançar. Agora, se você não deseja, se você não tem um sonho, e esse sonho, diz a palavra em Efésios, o próprio Senhor nos ensina pelo Paulo, que Deus nos faz tanto ter o desejo, que é o querer, como também Deus nos faz realizar, ou seja, Deus dá o desejo do querer e o efetuar, tanto um quanto o outro vem de Deus. Agora, Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma direção, e você levanta e dorme igual Elias? Você pega, come o pãozinho, que é a palavra de Deus, toma da água, né? Você bebe do Espírito, você toma da palavra de Deus, você está na presença de Deus, mas volta a dormir. É o que eu falo na nossa igreja, às vezes, para os membros da nossa igreja. Eu falo, gente, se nós ouvimos a palavra, essa palavra ela tem que moldar a minha vida, ela tem que ser a base que vai sustentar o meu dia. É o pão nosso de cada dia, é a palavra. E nisso, esse sonho tem que permanecer. Vamos lá, vamos tentar chegar até o versículo 11 aqui, tá? Do capítulo 1. Vou tentar chegar lá. Diz assim o versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Hoje nós não vamos passar aqui para você aqui os versículos na tela, porque a gente está com uma certa dificuldade num dos nossos computadores ali, mas você presta atenção no que eu te falo. Quando é Gênesis 37, uma referência passa no rodapé aqui para você do televisor. Quando esse texto começa falando que Jacó habitou na terra de peregrinação de seu pai, já fazemos menção de Isaac. Lembra que Isaac, ele semeou numa terra seca. Isaac ficou numa terra seca e essa terra seca, ela por mais que ela não tivesse vida nessa terra, a semente, que para nós é a palavra de Deus, ela é mais poderosa do que a terra seca. E fez que a terra produzisse 100 vezes mais aquilo que foi semeado. Então, a terra de peregrinação de Isaac, que onde ele cresceu, segundo a palavra em Gênesis 26, a Bíblia fala que Isaac cresceu até que se tornou muito grande. O homem ficou, vamos dizer assim, ele era o cara, ele era o homem que prosperou, um homem que tinha vencido nessa terra. E Jacó está habitando na mesma terra de seu pai Isaac. Versículo 2. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Esse texto aqui pode ser um pouco controverso do que eu vou falar para você agora, tá? Não descontextualizando o que eu acabei de ler.
Mas quando o José vinha até o pai dele, que eles vinham da roça, que eles vinham, sei lá, talvez do pasto, cuidando das ovelhas, enfim, independente qual que era a demanda de trabalho, porque nestes dias os filhos trabalhavam com os pais. Nestes dias, a Bíblia nos ensina que quando José voltava dali do trabalho com os seus irmãos, ele vinha e contava tudo que os irmãos deles faziam. E assim, pastor, o José era um cagueta, né? O José era um X9. Como é que o José vai ficar falando dos irmãos pro pai dele brigar com os irmãos dele? Assim, gente, eu quero que você tenha uma interpretação desse texto um pouquinho diferente, para a gente não condenar o José. Porque, pastor, mas por que ele fazia uma barbaridade dessa? Quando nós estamos andando na licitude, quando estamos andando naquilo que é correto, nós não aceitamos aquilo que é errado. Tem pessoas que ela tem medo de falar a verdade. Por exemplo, se você está numa empresa. Pastor, eu não vou falar para o patrão que o fulano está roubando a empresa. Não, você não tem que falar desse jeito. Olha, está acontecendo o seguinte, está acontecendo isso, isso e isso. Falar a verdade não dói. Pastor, mas vai ter represária. Mas claro, vai ter represária. Falar a verdade, você tem que ser mais rápido que o diabo. A Bíblia não fala lá em Lucas 17:8? Que nós temos que ser mais ágeis que os filhos das trevas, porém os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz. Eles dando um jeitinho, fazendo errado, eles ganham crédito. José, não, pai, o negócio é o seguinte, os irmãos aqui, eles não estão fazendo o que o senhor manda. Eu vou lá, eu acho que por ser o filho mais novo, chegava na roça, né? Vai lá, José. Tava lá todos os irmãos com a enxada, né, dando de mamar, colocando assim, ó, debaixo do braço assim, as enxadas, e o José trabalhando. Tem gente que é assim, irmão, que ela trabalha por 3, 4. Sabe, trabalha por vários, enquanto outros ficam parados. Então, quando José fala disso ao seu pai, eu não acredito que ele tinha maldade contra os irmãos. Mas eu acredito que ele falou a verdade para o pai. Pai, eu saio para trabalhar com os meus irmãos, mas quando chegamos no campo, eles não agem conforme o que deveria fazer. E eu digo para você, essa ideia, essa conjectura que eu estou fazendo com você, tem a intenção de pensamento de você analisar a história. Porque a história diz que os irmãos de José jogaram numa cova, venderam ele para os ismaelitas, deixaram o menino pelado, nu, tiraram a túnica dele, levaram a túnica com sangue de um animal para dizer para o pai que o menino morreu. Então veja que esses irmãos já tinham essa desqualificação. Então o que acontecia com o José é, por ser verdadeiro, as pessoas não vão ficar muito felizes com você não. E eu vou dizer para você que é algo muito benéfico quando a pessoa é verdadeira. Porque a pior coisa que existe é lidar com gente falsa. Com gente que dá um tapinha nas suas costas, que vira as costas e fala mal de você. José, ele falava, não, os meus irmãos, eles realmente não fazem nada, pai. Eu estou lá trabalhando, chego aqui e os meus irmãos estão lá, de varde. Aí o versículo 3 começa a ampliar um pouco, né? Diz assim, ó, Israel, né? Que Israel é o Jacó, que foi quando Jacó guerreou, lutou com o anjo. A Bíblia fala que a partir daquele dia ele deixou de ser chamado enganador e passou a ser chamado aquele que luta com Deus. Israel, aquele que luta com Deus. Agora Israel, que é o pai, o Jacó, né? Agora com o seu nome transformado. Israel amava José mais do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez uma túnica de várias cores. Eu acho que nós temos que ter um ponto importante nesse texto, de que nós não devemos, você pai, você mãe, não devemos dividir amor maior ou menor para um filho, seja ele qual for. Agora, uma coisa é visível. Quando um filho agrada a Deus, vamos pensar na qualificação de pai, olhando para o nosso Senhor Deus e nós como seus filhos. Quem que você acha que agrada a Deus? Quem que você acha que faz os olhos do Senhor brilhar por nós? É aquele filho que anda naquilo que é correto, que guarda a sua palavra, que luta pela palavra se cumprir, ou por aquele filho que escuta a palavra e despreza, aquele filho que não está nem aí para a palavra, que não tem temor de Deus, que zomba de quem crê na palavra. Quem que você acha que alegra a Deus? O que agrada ao Senhor, aquele que luta para viver tudo que está descrito nas Sagradas Escrituras, ou aquele que vive com incredulidade?
Na minha concepção, eu não tenho dúvida que Deus ama ambos, tanto o incrédulo como o fiel. O amor do Pai é o mesmo, dividido para todos. Ninguém é mais amado do que o outro. Todos são amados de forma igual. Mas o que agrada a Deus é o homem bom. É o que faz a coisa correta, aquele que anda segundo a palavra, aquele que não jura enganosamente, que não jura falsamente, que não inventa moda. É desse que Deus ama. A Bíblia fala que Deus procura homens bons. Está lá no Salmo. Deus procura pessoas de bem, de caráter, pessoas de honra, pessoas dignas, pessoas que levam a sério a vida, que entendem as suas sagradas escrituras. Eu não tenho dúvida que Deus tem prazer nessas pessoas. Então eu entendo e compreendo que a maneira de Jacó amar o Isaac de maneira especial não era somente por ser o mais novo, por ser a rapinha do tacho, por ser o mais jovem. Na minha concepção, não vejo assim. Eu vejo porque José, ele era um menino justo, um menino que andava de acordo com as sagradas escrituras, um menino que queria sim agradar ao seu pai. Não é um mandamento? Não é um mandamento muito claro? O primeiro mandamento que acompanha com ele uma promessa: honra teu pai e a tua mãe e te serão acrescentados dias de vida na terra. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acredita que os irmãos de José, eles tendo capacidade de honrar o pai e a mãe, eles levam a pior tristeza que um pai pode receber? Eles chegam com a túnica do José e falam: pai, tá aqui, ó, Josézinho morreu, pai, tadinho. Imagine a dor que esse pai, ele sentiu. Então, por isso que nós conseguimos, eu interpreto e conjecturo no meu entendimento e explico para você dessa maneira, que o José, ele era mais amado porque ele também tinha uma característica, ele tinha um caráter de Deus nele. Ele era um menino bom, uma pessoa de bem, uma pessoa que era usada por Deus. Não que os outros irmãos não pudessem ser e não tivessem sido usados, mas este José, ele andava de acordo com a vontade de Deus. E quando você anda segundo a vontade de Deus, você agrada ao Pai. E quando você agrada ao Pai, não tem nada melhor do que você poder fazer uma agrado para o seu pai, para sua mãe, fazer alguma coisa para que eles fiquem felizes com você. Agora, os versículos seguintes mostram para a gente o porquê que os irmãos eram distantes daquilo que deveriam ser. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Por que que isso acontecia? Não tinha paz. Pense o irmão que não podia falar com o outro por causa que eles tinham inveja do José. E aí o versículo 5 mostra que a inveja vai aumentar. Aí sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho, que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levanta e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. Bom, Deus fala com o José através de um sonho. Ele tem uma profecia de Deus. Quando nós recebemos uma palavra, uma direção de Deus, nós temos que entender que nós temos que lutar por ela. Nós temos que passar pelo período do deserto, pela prova que se há para poder alcançar aquilo. O meu tempo já está se esgotando. Eu preciso explicar para você algumas coisas. Amanhã nós vamos continuar esse texto. José, ele teve um sonho de Deus. Neste sonho, a Bíblia conta para a gente que ele ficou tão extasiado que ele chama os irmãos e vai contar para eles. Eu já falei e também já vi muitas pessoas falando que não se deve falar daquilo que você vai fazer para ninguém. Não conta para ninguém que vai estragar. Claro, tem a sua proporção. Agora, alguém que tem projeto, alguém que tem plano, alguém que está com algo vivo no coração, é impossível você não falar daquilo que você está vivendo. É impossível. Porque alguém que planeja, que projeta, que sonha, que almeja, que deseja, ela está com aquilo sempre verbalizando, ela está sempre falando daquilo. É um sonho, é um projeto. Hoje, nesses dias da minha vida, eu vivo coisas que eu projetei durante muito tempo.
Muitos na TV aqui mesmo nós estamos orando, quanto tempo, clamando e todo mundo sabendo, eu estou lutando para conseguir, nós vamos conseguir. Deus tem dado condições para nós. Deus tem feito a obra dele. A palavra dele é infalível. Nós temos que acreditar naquilo que Deus fala, de maneira que é muito mais potente a palavra no seu coração do que as coisas que cercam a sua volta. Porque a Bíblia fala que José, ele falou assim, ó, irmãos, eu tive um sonho. E esse sonho conta que eu estava com os molhos atados, que eles iam para o campo, depois que eles atavam ali os molhos que estavam na colheita, eles colocam separados, o molho que José atava ficava de pé. Eu fico pensando, tem um sonho doido às vezes, né? Imagina esse molho de sei lá, do que estava sendo colhido na hora ali, ficando de pé, sozinho, ficando de pé, um sonho meio doido. E fica de pé e todos os demais molhos dos seus irmãos estão como se estivessem deitados, vendo ou recebendo ordens, ou recebendo direção daquele molho de José. Isso fez José entender, Deus vai me fazer ser grande. Deus vai fazer o menor se tornar o maior, é o que a Bíblia fala. Quem é fiel sendo menor, sendo pequeno, Deus faz você se tornar grande. Faz você crescer. Seja fiel no pouco e no muito te colocarei, disse o Senhor. Entra na alegria do teu Senhor, entra no gozo do teu Senhor. Agora, especificamente essa palavra, ela me chama a atenção, é que muitas pessoas, elas recebem palavras todos os dias, direções, todo dia ela lê a Bíblia, todo dia ela recebe uma palavra para ela, ela pergunta, será que é de Deus isso? Ai, será que é para mim isso? Por isso que você está aí parado, por isso que a coisa não muda. Por isso que você vê perseguição, você já quer fugir. Ai, eu prefiro não ter combate. Ai, eu prefiro evitar. Peraí, mas a vida é assim. Quer ver uma coisa? Quando você nasceu, quando a sua mãe deu a luz a você nasceu, se você não nasceu chorando como a minha filha mais velha, Fernanda, que ela não nasceu chorando. O médico teve que dar uma palmadinha na poupança dela. Ela teve que acordar porque o médico acordou ela. Ela já nasceu dormindo. Né? Mas naturalmente tem que chorar, o pulmão tem que respirar, tem que aprender a respirar, a gente já nasce chorando. A vida é assim, amigo, amiga, a vida é batalha. Você quer deixar de confronto, você não quer ter enfrentamento, você não quer ter perseguição, por isso que você não sai de onde você está, você não melhora por causa disso. Ah, porque eu não quero ficar mal. Não é ficar mal com ninguém. Quando você tem um projeto, quando você tem um sonho, quando você tem algo que você sabe que é de Deus, você tem que lutar por aquilo. Você tem que lutar. Ah, pastor, mas olha o que estão fazendo comigo, olha a perseguição. Quer pior perseguição que a de José? Pense comigo, irmãos, analise comigo esse fato. Se José tivesse pensado na qualificação de todas as coisas que aconteceram com ele, o pai não foi procurá-lo, a mamãe não foi procurá-lo, os irmãos venderam ele para uma terra que tem um outro Deus que não é o Deus de Israel, quem não ficaria perturbado com uma coisa dessa? José não mudou o seu parecer porque ele tinha um projeto, ele tinha um sonho. Ele sabia de Deus, que Deus faria algo na vida dele. E agora, quem está de fora faz o quê? Eu vou perguntar para você de novo, quem está de fora faz o quê? Quando você fala do teu sonho para alguém, que a pessoa fala, ah, não, isso não vai dar certo. E você já faz o quê? Já emudece, já desanima. Você pensa que, não, pastor, mas assim não dá, porque não, vai dar certo sim, porque Deus deu uma palavra e nessa palavra nós vamos lutar. Mas você está tão devagar que você já nem acredita mais em mudança. Você não quer melhorar. Então, eu vou ler os próximos versículos, até o 11, para me comentar uma coisa. Aí o versículo 9, né? Diz assim, e sonhou ainda um sonho, e o contou a seus irmãos, e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu então seu pai e disse, que sonho é este que sonhaste? Irmão, nem mesmo o próprio Jacó acreditou no projeto de José. Às vezes nem teus parentes vão acreditar. Nem minha mãe dizia, parente aos dentes. Cuidado para você não desprezar um sonho de Deus. Cuidado para você não desprezar o que Deus quer para você.
por causa que você se acha fraco, fraca, se acha pequeno ou porque você sofreu na vida. Eu vou terminar essa mensagem aqui amanhã. Continue ligado com a gente. Quando você fica, a expressão que eu vou usar, não vai ficar chateado comigo não, mas quando você fica muito mimizento, sabe? Ah, é porque pra mim tá difícil. Ah, é porque pra mim sempre é assim. Sempre quando é eu tem sofrimento. E vai ser assim a vida toda. Você tem um projeto de Deus, se tem algo de Deus pra você, não vai ser fácil. A pergunta que eu faço pra você, você conhece a história de José? Ele terminou a vida dele como? Como um derrotado? Como um sonhador? Não. Ele terminou vivendo o sonho de Deus. Ele terminou vivendo a vontade de Deus para a vida dele. E eu quero que você viva a vontade de Deus. Peça a Deus, Deus me dá uma palavra. Em que ramo eu tenho que trabalhar? O Senhor quer que eu prospere em que área? Como que o Senhor quer que eu faça? Mas, desculpe, pare de ser vagaroso. A porta bate, a porta está sendo batida assim, ó, pá, 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 pá. Está batendo na sua porta. A oportunidade para dar uma melhor. Você está chorando porque a coisa está difícil. Aí vem uma oportunidade para você e você despreza. Ah, pastor, é que dava muito problema. Como assim dava muito problema? É isso que eu estou dizendo. Pessoas que são vagarosas, que elas colocam problemas em tudo e não se esforçam porque acham que é difícil fazer alguma coisa. Bom, fica a seu critério. Ou você senta e chora, ou levanta, enxuga as lágrimas e continua. O que você vai fazer? Eu vou continuar. Com lágrimas, sem lágrimas, fácil ou difícil, acreditando ou não no sonho que Deus colocou em minha vida, eu estou nem aí para ninguém. Eu confio na palavra. E é essa palavra que vai me abençoar, vai abençoar você. Amém? Volte a sonhar, porque quem não está sonhando, está existindo. Sabe o que significa isso? Quando uma pessoa está existindo, é porque ela não tem motivo para viver. Ela só está existindo. Ela acorda, deita, dorme, tudo que ela faz, ela só existe, ela não tem prazer de viver. É porque ela não está com planos. Quem tem projeto, quem tem planos de Deus, todo dia acorda motivado. Opa, segunda-feira, dia de acordar sorrindo, dia de começar a semana com bênção, dia de trabalhar com alegria, motivado. Agora, quem não tem projeto, acorda insatisfeito, vive insatisfeito, vive de cara amarrada, vive triste com Deus e com o mundo. É porque Deus não faz para mim, mas Deus não faz. Deus dá a palavra, quem tem atitude é você. Tome uma atitude. Eu vou orar por você agora. Hoje eu vou orar pela vida financeira. Vou orar para que Deus abra uma porta para você. Seja de trabalho, seja numa empresa, seja a sua empresa, ou alguém que precisa do que você sabe fazer. Vamos fazer uma oração? Vamos clamar a Deus? Pai, em nome de Jesus, a minha primeira oração deste dia está sendo levada, meu Deus, para aquelas pessoas que estão passando crises financeiras, endividadas, pessoas que não sabem nem mesmo como pagar a luz, a água, o aluguel da sua casa, que estão vivendo tempos terríveis, difíceis ao que diz respeito às finanças. E as finanças diretamente fazem que as pessoas sofram com problemas na saúde, ansiedades, tristezas, bipolaridades, muitas vezes até mesmo brigas no casamento. Por isso estou lhe pedindo, Jesus, abra uma porta para essa pessoa, faça que essa pessoa enxergue o que está diante dela. Como aquela senhora que sabia, Agar estava chorando pensando que seu filho morreria, mas na frente dela tinha um poço e ela não estava enxergando. Jesus, faça essa pessoa enxergar agora, que ela entenda a necessidade, começar a fazer alguma coisa. Se é o bolinho que ela ia fazer para vender, se é alguma coisa, alguma atividade que seja, o bombom, algo que ela tinha desejo de fazer, mas ela pensa que é muito difícil porque muitas pessoas fazem. Meu Deus, dá vontade nessa pessoa, coloca ânimo nessa pessoa agora, que ela vai fazer algo, ela não vai aceitar essa situação. Coloca, meu Pai, o coração, esse ímpeto de levantar e guerrear a partir de hoje. Meu Deus, da mesma maneira, eu peço ao Senhor Jesus, que o Senhor faça que as portas se abram para que essa pessoa tenha um emprego, para que ela tenha dignidade, para que ela saia das dívidas e vença esses combates. Da mesma forma, Pai, eu peço que Tu coloques sobre as águas que consagramos agora uma unção, para que todo aquele que está doente, enfermo, no corpo, na alma, no espírito, que quando beberem desta água, sejam livres de suas mazelas, curados e libertos em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio
e eu tomo posse da minha bênção em nome de Jesus. Pegue desta água e beba comigo em nome de Jesus.